Boa noite, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar fórmulas fechadas para evitar o estouro de pilha em funções recursivas. Os algoritmos recursivos, eles, apesar de terem algumas vantagens em termos de escrita, porque eles se assemelham muito ao princípio da indução finita, por outro lado, apresentam o problema da ineficiência em termos de complexidade do algoritmo. Algumas soluções para tornar esses algoritmos mais eficientes são usar a memoization para evitar as chamadas redundantes, ou seja, a cada vez que já se tem um cálculo de uma etapa da redundância, guarda-se esse resultado para se usar nas chamadas posteriores. Isso é o que se chama de memoization. A segunda forma de redução da complexidade é converter a recursão em uma iteração, ou seja, converte-se uma coisa que é recursiva, uma chamada chama a ela própria, converte-se em um loop, é uma iteração, que com isso você reduz o uso da memória de pilha. Mas nesse artigo a gente vai tratar da terceira forma, que é a mais eficiente, embora talvez a mais difícil, porque nem sempre é possível você encontrar de cara uma fórmula fechada para eliminar de vez a recursão. E o que é a fórmula fechada? Você resolver uma recorrência, encontrar a fórmula que dê a função, o valor da função diretamente em termos do seu argumento n. Você precisa só saber conhecer n e informar a tua função, e ela já te dá um resultado direto. E em termos da notação Big O, essa complexidade ela se reduz para a complexidade O(1), ou seja, a complexidade constante. Independente do valor de n, a complexidade é a mesma. Não há estouro de... A curva não cresce exponencialmente, não cresce assintoticamente conforme cresce n. Pelo contrário, ela se mantém ali constante. E a gente eu selecionei 3 exemplos clássicos para mostrar isso. A primeira é a função recursiva da soma aritmética. E na função recursiva ocorre o estouro de pilha com n muito baixo normalmente. Vamos ver isso na prática. Eu já separei aqui os programas, copiei e colei num arquivo de texto. Aqui, se você copiar aqui, eu já coloquei a versão integral aqui para facilitar. A versão integral ela já conta o tempo, então essa é a versão recursiva. Você vai copiar, colar dentro de um arquivo de texto qualquer, vai salvar com o nome que te é mais conveniente, dentro da pasta idem, e vai colocar a extensão de Python. Esses códigos estão em Python, nessa pasta aqui. Vou abrir o Commands do Windows. Ajeito ele aqui numa posição que dê para a gente ver. E vou chamar o Python e soma de números. E como eu coloquei o código, o parâmetro que ele recebe é o valor de n. Por exemplo, 27. 27 ele ainda dá resultado normal, não estourou a pilha. Eu vou aumentar para 37. Ele continua a dar resultado. 47, vamos aumentando. Daqui a pouco ele vai se negar a fazer. 107. E ele, como é uma versão recursiva, o resultado vai crescendo muito rápido. Aqui já deu problema. Aqui a gente vê que ele aguentou firme até 996. É o valor máximo aqui antes de estourar a pilha.
996 foi de boa. 997 ele até deu. 998 ele vai, também deu. 999, pronto. 999 ele já deu aqui o problema, ó. Recursão máxima excedida. Agora vamos ver a versão de fórmula fechada, versão eficiente desse algoritmo. E eu chamei aqui de, vamos ver aqui, soma de números, fórmula fechada. 999 ele vai muito rápido. Posso botar mais 1000 aqui, ele vai rápido também, porque é sempre complexidade, ó. 10.999 ele está respondendo. 100.999 ele está respondendo. 1.999 está respondendo. Vou botar mais um zero aqui, 10 milhões, 100 milhões e por aí vai. Ele não pode botar quantos zeros aqui, que ele aqui já está elevando a 17. Botar mais um e também ele vai responder. Então ele vai responder, ó, 0 segundos, é muito rápido, independente do N que você colocar aqui. Então, como se pode ver, o algoritmo da fórmula fechada ele é muito eficiente. Vamos passar aqui para o segundo, que é o segundo exemplo, que é o Fibonacci. Vamos para o Fibonacci na forma recursiva. Recursivo. E aí vamos botar, se Fibonacci estoura muito rápido. Se botar 25 ele já começa a pensar muito. 35 já vai complicando, ó. Olha, já começou a demorar. Aqui eu acho que ele não passa de 40. 40 ele vai muito chiando. Vou botar 38. 38 ele já vai demorar um tempão. E quando chega a 40 e poucos ou 40 ele já estoura. Não dá resultado. E aí eu vou passar, ó, deu 38, até deu. Vou fazer o 38 na versão otimizada, que é a fórmula fechada. 38 ele vai instantaneamente dar o resultado igual ao outro recursivo, só que de modo muito mais eficiente. Vou botar 138, porque ele cresce muito rápido. Vou botar aqui 600, 700, vamos ver aqui, 800, 900, 1500, 1400. Fica em 1450 mesmo, porque já o resultado já é um número aqui bem grande, tá vendo? Então Fibonacci de qualquer maneira é um algoritmo bem complicado. E aí vamos por último apresentar um outro aqui de potenciação. Acho que é soma de potências recursiva. Também acho que vai a 999 ou 998. 998 ele já dá um número bacana. Só que o 999 ele já reclama. Agora vamos na forma de fórmula fechada. 999 vai de boa. 1999 também. 2.999. 13.000. 103.000. Não, as 103 aí já exagerou bastante. Acho que aqui não vai mais não. 14. Ele vai bastante, que já olha quantos números aqui, ó.
Bom, era isso. Então, sempre que possível, se você conseguir achar uma fórmula fechada, é bom trocar as versões, tanto iterativa quanto recursiva, por uma já otimizada para a fórmula fechada, que aí o acesso a complexidade é constante. E quando você tem um algoritmo já pronto, você pode, hoje em dia com as IAs aí, ChatGPT e outras, você pode chegar simplesmente aqui para o ChatGPT, vou pegar aqui o da potência. Isso aqui é uma fórmula, uma função recursiva da soma de potências. E aí eu vou abrir o ChatGPT. Vou pedir ele para converter esta função em uma função otimizada com o uso de transformação da recursão em fórmula fechada de complexidade O de 1 que dependa apenas do valor de n na entrada. Bom, aí ele está dizendo que essa é uma progressão geométrica com a razão r igual a 2 e o primeiro termo a igual a 1. Ele explica aqui tudo direitinho e ele dá a resposta, que é 2 elevado a n mais 1 menos 1, que é, vamos ver se ele acertou, que é mais ou menos o que a gente já tem aqui. Olha lá, return 2. Então, tá certinho.